Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos aqui nos estúdios da All TV, ao vivo, com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e também tem a participação da Sandra Lanza na produção e também aqui no chat, já aguardando a participação de vocês. Sandra, olá, Com tudo bem? muito prazer. Tudo ótimo, Gilberto, como vai? Tudo bem também. Muito bem. E bom dia, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Como o Gilberto disse, já estou aqui aguardando as suas participações. Para quem não conhece, está assistindo o programa pela primeira vez, Sandra, como é que faz para o pessoal poder participar? Muito fácil. Você que está nos assistindo aqui via All TV, basta você fazer seu cadastro, recebe um link no seu e-mail, clica no link, termina o seu cadastro, aceita e você já está participando do nosso chat. Muito bem. E o Urban View de hoje traz mais um tema interessante, traz mais um tema consultivo, mais um convidado aí, que aliás está retornando ao programa Urban View depois de acho que quase 2 anos aí de ausência, e nós vamos retomar aí o tema de especialidade dele, que é a questão do turismo no Brasil, um tema muito oportuno com a questão das proximidades dos grandes eventos esportivos aí. Então agora a gente viu aqui que no início de abril o governo federal incluiu o turismo em um conjunto de medidas de estímulo à economia nacional. O plano, chamado Plano Brasil Maior, vai beneficiar o setor chamado setor de hospitalidade e outras áreas do turismo com a redução de alíquotas para impostos e, em alguns casos, a desoneração dos impostos, né? Os hotéis aí foram contemplados com a eliminação da contribuição patronal ao INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é da ordem de 20%, que será substituído por uma alíquota de 2% sobre o faturamento das empresas. Então, iniciativas como essas e investimentos externos e internos, como a gente está vendo e acompanhando aí pela mídia a movimentação de investimentos internos e externos, visam atender também os turistas esperados para a Copa de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. E a gente diz também porque, obviamente, nenhum investimento hoteleiro, nenhum investimento turístico pode e deve sobreviver só de 2 eventos esportivos. Os nossos eventos têm uma duração pequena, né, Sandra? Tem uma duração limitada e não tem sentido você fazer um hotel só para receber turista para a Copa. Inclusive, o nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre como a gente deve ver essa viabilidade desses tipos de investimentos. Então, no Urban View de hoje, a gente vai explorar um pouco mais desse setor da hotelaria, desse setor de turismo aqui no Brasil. Então, para isso, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: hotelaria antes e depois de 2017. Né? Então, a gente está querendo ver a hotelaria aqui antes, que é a partir de hoje, e até chegar a 2017, depois das Olimpíadas. Quais serão as transformações do setor, né? O tema está aí na tela, o pessoal vai colocar para você. E a gente quer discutir no programa de hoje, entre outras questões, o setor hoteleiro está consolidando um crescimento sustentável? Quais são os maiores gaps e quais são as maiores oportunidades do setor hoteleiro no Brasil? O que a Copa e os Jogos Olímpicos causam de mudanças, o que provocam de impactos na hotelaria nacional? E por fim, a gente quer discutir também um manual que está sendo lançado pelo Secov São Paulo, que chama-se Manual de Melhores Práticas para Hotéis de Investidores Imobiliários Pulverizados. Esse nome grande aí e aparentemente pomposo esconde aí dicas preciosas para quem pretende investir no setor hoteleiro. E para responder a estas e outras perguntas e bater aqui um papo gostoso com a gente vai conversar hoje com o Caio Calfá. Caio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no Brasil, mais uma vez que você está retornando aqui. Bem-vindo. Bom dia Gilberto, Sandra, muito obrigado. Já é a terceira vez, né? Eu a cada 2 anos
Tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Estive em 2008, falando também sobre o panorama da hotelaria no país. Estive em 2010 falando sobre um evento que nós estávamos promovendo pelo Secov de São Paulo, sobre a hotelaria no centro de São Paulo, 100 anos da hotelaria no centro de São Paulo. E agora falando sobre o novo panorama do setor hoteleiro do Brasil, com vistas a esses grandes eventos que vêm por aí, e com vistas principalmente ao aquecimento da própria economia do país, que pede a construção de hotéis em centenas e centenas de cidades do país. A gente levantou mais de 300 cidades do país, em várias delas mais do que 5, 6 hotéis em cada cidade. Então nós temos um grande mercado pela frente, que começa agora, com a interiorização das empresas no país, e o crescimento e estabilidade econômica. Muito bem. Nós vamos iniciar o nosso Urban View. Para quem ainda não conhece o Caio Calfá, vamos fazer uma breve apresentação aqui do Caio. O Caio é engenheiro civil e é consultor imobiliário da área de hotelaria. Ele é sócio-diretor da Caio Calfá Real Estate Consulting, conselheiro e ex-presidente da Latin American Real Estate Society. Ele é membro do conselho editorial da revista Vida Imobiliária Brasil. É também professor de análise de empreendimentos hoteleiros do MBA de Real Estate da FUPAM, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e também da pós-graduação de gerenciamento de empreendimentos na construção civil da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Ele é coordenador e professor do curso de planejamento de empreendimentos hoteleiros promovido pela Academia de Engenharia e Arquitetura e atualmente é vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo, que é o Sindicato da Habitação. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, como é de prática, como é de hábito, vou convidar você que está nos assistindo ao vivo para acessar o nosso portal, o portal da Urban Systems, através do endereço www.urbansystems.com.br e participar da nossa enquete na semana com a sua opinião, com o seu voto. E acessando o nosso site, aí no www.urbansystems.com.br, você vai ter ali do lado direito do site, logo abaixo do nosso Twitter, ali a enquete da semana, que hoje está perguntando para você: a hotelaria brasileira está preparada para receber o crescente fluxo de turistas estrangeiros? E quando a gente diz aí preparado, não é só preparado no sentido do número de quartos, é preparado também no sentido de hospitalidade, de atendimento, de transporte, enfim, preparado no falar sentido... a língua, né? Falar a língua, no sentido mais amplo do preparado aí, né? A gente tem 3 possibilidades de resposta: sim, está preparada, está evoluindo, ou seja, está em evolução, está no caminho de se preparar, de ficar uma hotelaria de qualidade, ou ainda não. Quer dizer, não tem jeito, a gente ainda tem que percorrer um caminho aí para chegar lá. E para começar na nossa entrevista, a gente vai chamar o quadro de Olho na Frase, que hoje traz um comentário do Gastão Vieira, que é o ministro do Turismo, a respeito da nova política do governo federal que parece beneficiar o setor do turismo. Diz o senhor Gastão Vieira: a inclusão do turismo no Plano Brasil Maior demonstra que o governo federal entende a importância do setor na geração do emprego e renda. A desoneração da folha de pagamento da hotelaria gera um aumento de competitividade fundamental para incrementar o fluxo turístico brasileiro.